Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, graça e paz. Estamos mais uma vez em nosso encontro, que tem se tornado um encontro diário de meditação e de reflexão naquilo que a palavra de Deus tem para as nossas vidas. Espero que vocês estejam muito bem, caminhando firmes e fortes no temor, na confiança, na esperança que nós temos em Cristo Jesus. Nós estamos desde ontem pensando em duas definições que Pedro traz para nós no final do segundo capítulo da sua primeira carta, no versículo 25, sobre a pessoa de Deus, aonde ele diz assim, em 1 Pedro 2, 25: Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Então o apóstolo Pedro, ele está dizendo aqui que em Cristo Jesus nós nos tornamos ovelhas do cuidado do pastor das nossas vidas, como também do bispo das nossas almas. A palavra bispo, ela perdeu muito o sentido, o significado que ela tinha naquela época. E eu creio que para nós entendermos de maneira muito mais profunda o que Pedro quer comunicar a nós, dizendo que o nosso Deus é o bispo das nossas almas, precisamos pensar no sentido que essa expressão, que essa palavra tinha nos dias em que Pedro escreveu essa carta aos seus primeiros ouvintes, aos seus primeiros leitores. Segundo Platão, queridos, os bispos eram os guardiões do Estado, são aqueles cujo dever consiste em vigiar os jogos, alimentar a população, educar as crianças, enfim, são pessoas que administram empresas, que acompanham a conduta fiscal, que observam o comportamento da sociedade, fazendo a leitura de quem merece ser protegido ou castigado mediante as leis que regem a sociedade, né? O sistema ateniense de administração, os bispos eram funcionários, governantes, administradores, inspetores enviados aos estados vassalos para que a lei e a ordem fossem cumpridas e mantidas naqueles estados, né? Então a palavra para bispos aqui, episcopos, né, como nós vemos, é uma palavra que possui muitos significados, muitas facetas, muitas definições, mas todas muito nobres, né? Então, o bispo é aquele que tinha o papel, né, de proteger, de gerar segurança pública, era o guardião na sociedade da honra, da honestidade, era aquele que supervisionava a conduta correta, a moral pública, a boa observância da lei e da ordem. Então nós podemos concluir que quando Pedro chama Deus de bispo aqui no texto, bispo das nossas almas, ele quer que nós entendamos que Deus é o nosso defensor, Deus é o nosso protetor, Deus é quem nos guia, Deus é quem nos conduz, Deus de fato é o pastor, é aquele que nos apacenta, que nos alimenta, é aquele que cuida de nós, é aquele que nos protege, é aquele que nos ensina com a sua sabedoria no caminho que nós devemos andar. Eu espero que você esteja muito bem, que o seu dia seja um dia extremamente abençoado, debaixo da confiança que nós podemos ter em Cristo Jesus, de que o nosso Deus, Ele é o pastor das nossas vidas, Ele é o bispo, Ele é o supervisor, Ele é o responsável para cuidar da nossa história. Eu sei que temos muitas lutas, muitas necessidades, decisões a serem tomadas, mas nós não estamos sozinhos, porque o Senhor está conosco e Ele está cuidando da nossa alma, da boa condução das nossas vidas, e eu tenho certeza que nós iremos experimentar hoje, sempre, hoje, amanhã, hoje e na eternidade
a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor sendo realizada nas nossas vidas. Receba nosso abraço. Deus te dê um dia abençoado em nome de Jesus.